Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 268. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 268. Capítulo 268. Apenas eu subo de nível. Recordações, histórias. Depois parte 4. Avançar. Avançar. Solo caminhou pela escuridão semelhante a um túnel. Após emergir dele, olhou ao redor. Ele estava agora em um corredor de uma estrutura de aparência antiga. A única fonte de luz iluminando este lugar era uma tocha acesa em uma das paredes. O que é este lugar? Devido às condições de iluminação baixa, seus olhos se estreitaram em uma fenda para que pudesse ver melhor seu entorno. O caminho de volta estava bloqueado. Solo procurou ao redor da parede sólida que bloqueava sua parte de trás e balançou a cabeça eventualmente. Ele não sentiu nenhum tipo de espaço vazio atrás desta parede. Então, não há outro caminho além de seguir em frente, hein? As chamas da tocha vacilavam ao redor. Ele a retirou da parede e iluminou sua frente. Quando ele fez isso? Uau! Ele foi recebido pela visão de armas arranjadas de forma organizada em exibição em ambos os lados do corredor. Uma espada longa, espadas curtas, um arco, uma lança, um maça, etc. Uma array verdadeiramente vasta de armas estava infinitamente empilhada contra as paredes nessa escuridão, como se estivesse esperando o seu dono legítimo vir e pegá-las. Solo olhou para elas atordoado antes de engolir sua saliva. Qual poderia ser a razão para essas armas estarem aqui? Bem, era bastante óbvio, não é? Eu preciso escolher. Seu olhar tornou-se muito mais cauteloso do que nunca. Ele não sabia por que foi transferido para este lugar, mas se sua suposição estivesse correta e a saída estivesse no final deste corredor, então a arma que ele escolhesse agora serviria como um companheiro confiável em sua jornada. Mas, algo parecia estranho. Por que sentia que seus sentidos estavam sendo aprimorados? Seu coração, que não batia muito rápido enquanto estava com seus amigos ou checando um jogo que eles sugeriram que ele deveria jogar, agora batia como louco. Enquanto observava cada arma em exibição, os olhos de Solo brilhavam de excitação. Certo. Ele deu uma olhada de perto em todas as armas alinhadas até o fim, e então, voltou ao começo para estudá-las um pouco mais. Alguns interessantes esperanços chamaram sua atenção, mas no final, não havia nada melhor do que isso, ou assim ele decidiu. Depois de colocar a tocha de volta na parede atrás dele, ele cuidadosamente colocou elas em ambas as mãos. Clunk, clunk. Eram um par de luvas de aço que se ajustavam a ele de forma justa como se tivessem sido criadas com ele em mente. Diferente de outras armas que exigiam alguma familiaridade para serem usadas de forma eficaz, seus dois punhos eram sem dúvida a arma mais familiar e mais poderosa que ele possuía. É isso. Como se ele achasse as luvas muito agradáveis, ele começou a dobrar seus dedos estendidos um por um repetidamente. Quando ele terminou de brincar, tum-tum-tum. Tochas ao longo das paredes à sua frente e ao redor dele acenderam de uma vez. Um corredor longo e longo agora o recebeu. Um corredor semelhante a um caminho secreto de um castelo antigo parecia se estender para sempre até a outra extremidade. Algo estava prestes a começar aqui. Solo fez o seu melhor para acalmar seu coração que batia descontroladamente, antes que seus olhos vissem um par de espadas curtas descansando ao lado de onde ele encontrou suas luvas. Mas, seu olhar demorou apenas um breve momento. Quem usaria armas que parecem tão fracas? Por algum motivo, aquele par de espadas curtas parecia triste de alguma forma enquanto os passos cautelosos de Solo os deixavam para trás na escuridão. Asterisco, asterisco, asterisco. Solo pisou cuidadosamente pelo corredor. Alguém aqui. Ele elevou a voz e chamou, mas não houve resposta alguma.
Não, ele nem conseguiu sentir a presença de pessoas vivas. E então, por quanto tempo ele andaria assim? Não seria surpreendente ficar exausto por estar continuamente vigilante assim, mas Soal manteve seus sentidos ultragudos e não parou sua observação cautelosa do entorno. Ele podia ver as tochas acesas e as faíscas de chamas dançando no topo delas penduradas nas paredes. Ele também podia ver a arquitetura antiga deste lugar, bem como armaduras metálicas alinhadas ao lado da parede sem nenhuma lacuna entre elas. Estou em algum tipo de porão de um castelo medieval ou algo assim? Sua curiosidade sobre onde ele estava e por que foi chamado para cá cresceu cada vez mais quanto mais ele avançava para frente. Mas então... Espere. Soa sentiu este frio sinistro percorrer sua espinha e ele rapidamente voltou na direção de onde veio para ficar diante de uma certa armadura. Por algum motivo, o posicionamento desta armadura parecia um pouco diferente de quando ele passou por ela alguns segundos antes. Isto. Espere, ela realmente tinha sua espada levantada no ar assim antes? Ele tinha certeza de que sua arma estava apontando para o chão da última vez. Soa inclinou a cabeça e deu um passo à frente, apenas para a espada da armadura cortar em linha reta. Clang! Se ele não tivesse levantado a luva e bloqueado a lâmina urgentemente no momento certo, sua cabeça poderia ter sido cortada ao meio agora. Que diabos! A armadura nem deu a Soa a chance de ficar atordoado por este desenvolvimento. Ela deixou cair sua espada e avançou para estrangulá-lo com suas mãos nuas. Bum! Bang! Cã! Suas luvas emitiram vários boons urgentes e estrondosos, e não muito tempo depois, a armadura com seu capacete destruída parou de se mover completamente. Pu! 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 Enquanto empurrava a armadura desmoronada com o pé, Soa respirou pesadamente e rapidamente. Felizmente, ele não sofreu nenhum dano deste encontro, mas seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir a qualquer momento. Espere! E se esta não fosse a única armadura que poderia se mover? E se cada uma delas quisesse machucá-lo? Todas aquelas armaduras inanimadas pelas quais ele passou antes sem pensar muito passaram pela sua mente. Isso não era o fim de seus problemas, no entanto. Havia muitas delas à sua frente, e havia até mesmo alinhadas ao longo do comprimento deste corredor. E de fato... Clank, clim. Acompanhada pelo coro de juntas metálicas rangendo e gemendo, as armaduras começaram a descer das plataformas uma por uma. As várias armas seguradas em suas mãos pareciam brilhar em um cinza gelado sob a luz. Ah! Talvez eu devesse ter escolhido aquela massa? Soa engoliu as pequenas ondas de arrependimento que o inundavam e apertou seus punhos com força. Foi por volta desse momento que as armaduras correram para sua posição. Asterisco, 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 bum! Quando ele derrubou a última armadura, ele ouviu o anúncio novamente. Subir de nível. Nível atual, 19. Full. Soa se abaixou e exalou um grande gole de ar antes de levantar seu corpo novamente. Cada vez que ele ouvia aquela mensagem, toda sua fadiga parecia ser lavada por completo. Essa não foi a única mudança, no entanto. Depois de recuperar o controle de sua respiração, ele deu um soco reto no ar vazio. Shulkuk! Seu punho voou como uma bala. Não só isso, seu corpo inteiro estava transbordando com esse poder inexplicável. Eu entendi agora. Era mais simples do que ele pensava. Se ele derrotasse essas armaduras vivas, seu nível subiria, e quanto maior seu nível ficasse, mais forte ele ficaria também. E é bastante óbvio, ele seria capaz de derrubar esses monstros muito mais facilmente como resultado. Simples, mas um ciclo perpétuo poderoso, de fato. Soa olhou para trás para o corredor pelo qual ele estava acordado até agora.
Grandes pilhas de armaduras quebradas além do reparo ou reconhecimento estavam espalhadas por aqui e ali. Ele lambeu os lados um pouco. Isso é péssimo. Teria sido muito melhor se ele pudesse subir seu nível um pouco mais aqui. Ele queria ficar um pouco mais forte. Infelizmente, todo caminho tem um fim. Soa olhou para a porta gigante que bloqueava seu caminho. Seus sentidos haviam amadurecido muito à medida que seu nível subia e os ajudaram a detectar a presença de uma figura poderosa atrás da porta. Foi por isso que ele sentiu pesar por subir de nível ainda mais. Ele fechou os olhos e respirou fundo, assim como seu pai lhe ensinou, e estendeu a mão em direção à porta para abri-la com as duas mãos. Creak! A porta pesada se abriu. A visão de uma sala enorme semelhante à sala de audiência de um castelo recebeu em seguida. Enquanto ele seguia as fileiras de colunas dispostas em um intervalo próximo de cada lado dele, ele logo chegou à parte mais profunda desta sala onde um trono alto estava orgulhosamente sobre um pedestal elevado. Soa ficou paralisado de nervosismo em um instante. Porque havia outra armadura de monstro sentada no trono. Mas ele sentiu uma força em outra dimensão completamente diferente deste babaca em comparação com outros monstros que ele encontrou até agora. É isso. A existência que emitia uma aura que dava arrepios que ele sentiu do lado de fora da porta, era precisamente este cara. O monstro lentamente se levantou e deu um passo de cada vez para descer as escadas abaixo do trono. Era um cavaleiro negro. O cavaleiro, exibindo um fio de plumagem vermelha preso ao seu elmo, finalmente fez sua jornada até o chão. Apenas a fraca aura emitida por aquela criatura fez sua pele formigar e tremer de nervosismo. No entanto, Soa começou a sorrir por algum motivo. Uma sensação eletrizante e emocionante o suficiente para fazer todos os cabelos de seu corpo se eriçarem envolveu seu ser inteiro. Churum! O cavaleiro começou a desembainhar sua espada. Eu atacarei primeiro antes que essa espada seja totalmente desembainhada. Mas, assim que ele ficou pronto para avançar, o cavaleiro negro já estava bem na frente do nariz dele. Um brilho brilhante de luz saiu da espada que a criatura balançava naquele momento. Aquela luz brilhante e ofuscante preencheu sua visão. Asterisco, 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 eu. Soa rapidamente levantou seu corpo. Ainda incrivelmente tenso, ele varreu seu redor, mas não conseguiu ver o cavaleiro negro em lugar nenhum. Não, ele nem estava na mesma sala onde aquele monstro estava. De alguma forma, ele foi teletransportado de volta ao ponto de partida. Que diabos foi isso? Ele perdeu toda a força em suas pernas e caiu no chão. Eu pensei que realmente ia morrer. Ele se sentiu profundamente assustado ao lembrar dos momentos do cavaleiro negro desembainhando sua espada. Ele realmente pensou que aquilo era o fim para ele. Além de tudo isso, eu preciso atravessar este corredor novamente. Sentindo-se bastante infeliz agora, Soa se levantou de seu lugar apenas para perceber que algo havia mudado de sua primeira tentativa. E seriam as tochas acesas no ponto de partida. Rumble! Dentre elas, havia 3 com chamas azuis queimando nelas, mas agora ele percebeu que uma delas havia se apagado. Poderia ser uma coincidência? Não, não era. Armas no ponto de partida, seu nível que subiu após matar monstros, seu corpo que ficou mais forte à medida que seu nível subia. Nenhuma delas poderia ser chamada de coincidência. Soa teve um momento de epifania naquele momento. Não é que eu ia morrer, mas... Não havia tal conceito de dor ou morte dentro deste lugar estranho, mas aquelas chamas azuis substituíam suas oportunidades restantes. Se todas as 3 chamas se apagassem, então... Por enquanto, era difícil para ele imaginar que tipo de resultado o esperava. Nesse caso, eu tenho que ser mais meticuloso.
O brilho nos olhos de Soul ficou ainda mais vigilante em comparação com a primeira tentativa. Mais uma vez. Mas ele não estragaria sua chance desta vez. Bum! Ele tomou sua decisão enquanto afastava a armadura do monstro que estava ocupado atacando. Asterisco 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 uva! Uva! Encontrando-se forçadamente de volta ao ponto de partida mais uma vez, Soul rolou pelo chão enquanto segurava a cabeça. Claro, ele não estava fazendo isso por causa de uma lesão ou dor física incapacitante. Ele estava apenas irritado pelo fato de ter desperdiçado outra chance. Ele bateu no chão enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. É assim que ele se sentiu ferido agora. Depois que ele conseguiu acalmar a tempestade de fogo em seu coração, ele levantou um pouco a cabeça para olhar, e para surpresa de ninguém, o número de tochas azuis acesas havia diminuído em 1. Agora, restava apenas uma. Aquele cavaleiro negro, ele é muito poderoso. Havia uma lacuna muito grande entre ele e aquela criatura, e era mais do que suficiente para chamá-la de trapaça, que o equilíbrio deste teste estava definitivamente quebrado. Com coisas assim, ele nunca conseguiria derrotar aquele babaca. Uva! Soul rolou pelo chão mais uma vez. Ele fez isso por um tempo. Eventualmente, ele ficou cansado de fazer isso, então parou e encostou as costas na parede antes de mudar o olhar para o corredor. Era desconhecido de onde essas armaduras estavam sendo convocadas, mas bem, elas voltaram novamente e estavam ocupando seus postos mais uma vez. Vocês não estão cansados disso? Soul até ficou feliz em ver aquelas armaduras de monstro depois de vê-las pela terceira vez assim. Ah! Ele soltou um gemido longo após outro, mas então... Uma lâmpada acendeu em sua cabeça. Ele levantou a cabeça e olhou para as armaduras mais uma vez. Quando essas coisas reapareceram novamente. Inicialmente, ele pensou que os monstros reapareciam simplesmente porque ele foi enviado de volta ao ponto de partida. No entanto, e se isso estivesse errado e eles se regenerassem após um certo período de tempo? Beatum! 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 Um novo raio de esperança parecia estar ao seu alcance. Ok, vamos tentar. Soul espancou as armaduras de monstro perto da entrada e as destruiu antes de retornar ao ponto de partida. Ele sentou-se com as costas encostadas na parede e observou quaisquer mudanças potenciais nos monstros. Depois de algum tempo ter passado. Plop, plop. As armaduras de monstro mortas de repente se transformaram em areia uma por uma e foram absorvidas no chão. E então, os olhos de Soul se arregalaram ao ver o que aconteceu a seguir. A areia de repente se reuniu acima das plataformas onde os monstros costumavam ficar e se transformou de volta nas armaduras. Yes! Soul apertou seus punhos com muita força. Finalmente, ele encontrou a resposta certa. As únicas existências que poderiam ajudá-lo com seu aumento de nível felizmente reapareciam após um período de tempo fixo. Isso não significava que ele deveria subir de nível loucamente esmagando esses monstros até que ele pudesse realmente seguir os movimentos daquela aterrorizante cavaleiro negro? Um sorriso surgiu no rosto de Soul enquanto ele se levantava. Curiosamente, as armaduras de monstro estremeceram ligeiramente depois de verem as faíscas figurativas de chama queimando dentro de seus olhos. Asterisco 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 nível 70. Não importa quantas vezes ele caçasse esses monstros, seu nível não queria subir além disso. No entanto, isso deveria ser mais do que suficiente. Uma aura escura estava lentamente subindo pelos ombros de Soul. Ele não sabia o que essas mechas de fumaça preta poderiam ser, mas ele podia dizer uma coisa com certeza. E seria o fato de que seu corpo estava atualmente transbordando com essa energia incrível que ele achava difícil controlar totalmente.
Ele abriu a porta para a câmara onde o Cavaleiro Negro estava esperando sem hesitar. Diferente das duas primeiras lutas, o monstro gentilmente veio recebê-lo perto da porta. Soul sorriu profundamente. Você estava esperando por muito tempo? Em vez de uma resposta verbal, o Cavaleiro Negro desembainhou sua espada. Em vez disso, por algum motivo, parecia que este cavaleiro estava sorrindo. Sentindo-se confiante depois de conseguir elevar seu nível até 70 de alguma forma, Soul liberou toda a energia mágica reunida dentro de seu corpo sem segurar. O chão tremeu e pedaços de entulho começaram a flutuar no ar. Agora é a minha vez. Capítulo 268 Fim.